tarde, Paulo Moura, cientista político, 25 de outubro de 2022. Estou antecipando a publicação do meu vídeo de hoje para o horário da tarde. Normalmente eu tenho publicado no início da noite, porque eu acho que a direita brasileira não está entendendo a gravidade da denúncia feita ontem no início da noite pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, e pelo coordenador de comunicação da campanha do presidente Bolsonaro, Fábio Weingarten, segundo quem a lei da propaganda eleitoral teria sido violada em prejuízo da campanha do presidente Bolsonaro. A dimensão da denúncia é gigantesca e grave, coloca em risco a integridade dessa eleição e, a meu ver, até coloca em dúvida se é possível fazer a votação no próximo domingo, dia 30, dada a gravidade do assunto. Desde ontem à noite, passei horas até amanhã de hoje, estava levantando informações detalhadas para que vocês entendam os detalhes da denúncia e a dimensão e a gravidade do assunto. Vou pedir a vocês que compartilhem esse vídeo, que chamem as pessoas para seguir o canal, não apenas porque eu estou em campanha para chegar a 100 mil seguidores até o final dessa eleição, mas porque é preciso que a direita brasileira desperte para a gravidade desse assunto e dê a devida importância e amplitude na repercussão para forçar a imprensa brasileira a fazer o mesmo, a dar a devida dimensão para esse fato grave. Peço também àqueles que ainda não fizeram, o mês está terminando, que depositem seu Pix aqui, porque é o seu Pix mensal que garante que eu possa fazer trabalhos como esse que eu fiz aqui, para preparar esse vídeo para vocês. Receita do canal está um pouco abaixo dos meses anteriores, a doação de vocês é fundamental, agradeço a quem já doou, agradeço ainda a quem vai doar. Vamos lá, gente. Qual é a denúncia? Em primeiro lugar, quem quiser ver, a Jovem Pan levou ao ar ao vivo a entrevista coletiva de ontem ao final da noite, mas em síntese a denúncia é a seguinte: 1090 rádios, principalmente do Nordeste, especialmente da Bahia, não teriam levado ao ar 154 mil spots de rádio, que é como se chama um comercial de rádio, spot, especialmente na região Nordeste, principalmente no estado da Bahia. Então foram 154 mil spots não levados no ar e no lugar desses spots entrou a propaganda do Lula. Caso vocês não saibam, no segundo turno, a denúncia por enquanto se circunscreve ao segundo turno, os tempos dos candidatos na televisão e no rádio são iguais, tanto naquele programete que vai ao ar nas rádios de manhã e à noite, na TV depois do meio-dia e à noite, como na quantidade de comerciais de televisão ou de spots de rádio. E o presidente Bolsonaro foi prejudicado numa proporção de 3:1, ou seja, para cada um spot de rádio do presidente Bolsonaro, foram veiculados 3 do Lula, ocupando um espaço que deveria ser da propaganda do presidente Bolsonaro. Como vocês podem ver, isto tem o poder de alterar o resultado da eleição, porque a propaganda do presidente Bolsonaro não teria chegado a uma parcela expressiva dos eleitores do Nordeste, que são grandes ouvintes de rádio, e isto pode afetar o resultado da eleição. A campanha do presidente Bolsonaro ainda vai abrir auditoria sobre o primeiro turno para verificar se isso aconteceu. No primeiro turno também, o Fábio Weingarten, coordenador de comunicação da campanha do presidente, no dia 2 de setembro, publicou um Twitter, marcou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, e marcou o próprio Twitter do Tribunal Eleitoral, afirmando que estava recebendo inúmeras ligações telefônicas de rádios do interior do Brasil, alegando que não estavam recebendo a propaganda do presidente Bolsonaro para veicular. 2 de setembro, marquem a data. Vou explicar para vocês como é que funciona esse mecanismo da distribuição dos conteúdos para as rádios e emissoras de TV. Existem duas formas.
Eu fui me informar com a equipe que fez a campanha do General Mourão lá no Rio Grande do Sul, porque eu fui estrategista daquela campanha. E na campanha do General Mourão a coisa funcionou da seguinte maneira. A propaganda de televisão era enviada ao Tribunal Regional Eleitoral, que disponibilizava um link para que as emissoras acessassem esse link, baixassem a propaganda e levassem ao ar na televisão. Mas a propaganda de rádio era distribuída diretamente pela Coordenação de Comunicação das Campanhas para 200 rádios por e-mail através de uma lista fornecida pelo Tribunal Regional Eleitoral. Bom, neste formato, o problema poderia ter acontecido nas rádios. As rádios teriam sonegado a veiculação da propaganda do presidente Bolsonaro. Mas fui levantar essa informação e acredito que procede. Como se trata do território nacional inteiro, de milhares de rádios, o mecanismo adotado foi aquele da televisão em relação ao TRE do Rio Grande do Sul, ou seja, tanto a propaganda de televisão dos candidatos Lula e Bolsonaro, como a propaganda de rádio, era enviada ao Tribunal Superior Eleitoral, que disponibilizava o link para as rádios baixarem e veicularem. Aí levanta-se uma interrogação. O problema, a violação da lei, aconteceu no TSE, ou seja, o link e a grade de mídia teria sido distribuído em desacordo com a lei, em prejuízo do presidente Bolsonaro, ou o link do TSE estava correto, os links, né, de televisão e rádio estavam corretos, e as rádios violaram na lei. Isso vai para a investigação. Se foi no link do TSE, é gravíssimo, porque trata-se do órgão regulador da eleição. E aí é preciso investigar lá dentro do TSE, quem teriam sido os responsáveis por adulterar, por desequilibrar a distribuição do conteúdo. Se tudo estiver correto no link do TSE, o problema se transfere para as rádios. Sendo até agora identificado um problema em 1.090 rádios, isso é uma operação complexa, que requer uma investigação, porque é uma operação de violação da lei que requer coordenação e execução junto a essas rádios. E é preciso veicular, é preciso verificar até que ponto essas rádios têm relação, recebem publicidade dos governos do Nordeste, onde Lula faz a maioria dos votos. Estou aqui abrindo o leque das possibilidades. Porque a dimensão do problema, como eu disse, é gigantesca. Ela pode sim ter alterado o resultado do primeiro turno a favor de Lula e contra em prejuízo do presidente Bolsonaro, e pode estar alterando o resultado do segundo turno. Bem, como é feita a auditoria para se chegar a esta conclusão? Existem empresas especializadas nisso. Então, por exemplo, o ECAD, que é o Escritório de Arrecadação de Direito Autoral, que cobra das emissoras o direito autoral dos artistas pelas músicas veiculadas e repassa aos artistas, assim como as empresas de publicidade que vinculam planos de publicidade para os seus clientes, os anunciantes, contratam empresas especializadas e essas empresas têm softwares. Este software fica rastreando a programação dos veículos nos quais a publicidade foi veiculada para aferir se aquilo que foi contratado foi executado. São as mesmas empresas.
E a campanha do presidente Bolsonaro contratou 5 dessas empresas e as 5 empresas detectaram o mesmo problema. O acesso às auditorias dessas empresas foi entregue hoje pela manhã, pela campanha do presidente Bolsonaro, ao ministro Alexandre de Moraes, que ontem, ao saber da denúncia, deu 24 horas para que as provas fossem entregues. Então, ao acessar os links dessas empresas de auditoria, através de senha, a Justiça Eleitoral poderá comprovar a denúncia feita pelo ministro das Comunicações e pelo coordenador de comunicação da campanha do presidente Bolsonaro. A campanha do presidente Bolsonaro ainda está listando os 1.090 CNPJs dessas rádios. Algumas devem pertencer a grupos de rádio, são várias rádios no mesmo grupo de comunicação, mas este levantamento permitirá a investigação que eu sugeri necessária adiante. Em primeiro lugar, verificar se o problema foi no link do TSE, na distribuição, se a violação da lei foi ali, e aí tem que haver uma investigação dentro do TSE para encontrar os responsáveis, ou se foi uma operação fragmentada executada em todas as rádios, a mando de quem? Com que interesses? Óbvio, favorecer um candidato, prejudicar o presidente Bolsonaro. Houve pagamento por essa violação? Se houve, quem pagou? Como se deu a operacionalização dessa violação à lei eleitoral? O nome disso você sabe, é uma palavrinha que eu não vou citar aqui para o algoritmo não me censurar. Espero estar sendo claro e didático na explicação. Mais uma informação. A legislação de comunicação no Brasil obriga todas as rádios a manterem arquivada por 30 dias toda a programação veiculada. Portanto, há uma prova material lá que, se for requerida no inquérito policial de investigação da fraude ou requerida pelo Tribunal Superior Eleitoral, poderá conferir a veracidade da denúncia, pelo menos num intervalo de 30 dias, o que significa que é possível auditar todo o segundo turno até agora e um pedaço do primeiro turno. Então a situação, gente, é extremamente grave. Por que é grave? Por causa da dimensão do problema. Porque a Justiça Eleitoral, por exemplo, ela recebe inúmeras denúncias de violação à legislação eleitoral, mas algumas delas até procedentes. Só que se o problema aconteceu de forma localizada, se é uma pequena violação acontecida aqui numa sessão, num município, compra de votos, boca de urna, algum tipo de problema localizado que não afeta o resultado geral, os violadores da lei serão punidos, mas o resultado da eleição será validado porque a dimensão do problema não é suficiente para interferir no resultado. Não é este caso. Não é este caso. Quer dizer, ao longo de todo o segundo turno que está terminando agora, o presidente Bolsonaro teria sido privado de 75%, 70% da sua publicidade de rádio, preponderantemente no Nordeste, especialmente no estado da Bahia, onde o candidato do PT é extremamente bem votado. Pelo menos é o que dizem as pesquisas e os resultados do primeiro turno. É preciso, repito, avaliar ainda, auditar o primeiro turno. Então, o problema não se circunscreve a um fato localizado. É um fato de altíssima gravidade que coloca suspeição sobre toda a eleição. E, inclusive, mediante investigação,
sobre como procedeu o Tribunal Superior Eleitoral na distribuição deste conteúdo via link centralizado. De qualquer maneira, paira uma grande interrogação sobre a lisura do primeiro turno, ainda a ser averiguada, e sobre a desigualdade de condições na disputa do segundo turno, que é um segundo turno apertadíssimo. As pesquisas de vários institutos estão saindo dando um empate técnico. Paraná Pesquisa agora saiu com 0,4% de diferença entre Lula e Bolsonaro, com Lula 0,4% na frente. Outros institutos estão aferindo empate técnico e, portanto, o que foi feito contra a campanha do presidente Bolsonaro, se devidamente comprovado e está sendo, não acredito que os coordenadores da campanha do presidente seriam moleques irresponsáveis ao denunciar isso sem provas. Como é que fica o resultado da eleição? Como é que fica a votação do dia 30? Vão forçar a eleição a prosseguir com normalidade, naturalidade, diante dessa anormalidade, diante de uma ilegalidade dessas proporções? A bola agora está na mão do Tribunal Superior Eleitoral, mas eu acho que a campanha do presidente Bolsonaro, os coordenadores da campanha do presidente Bolsonaro deveriam enviar essas provas ao Ministério Público Eleitoral, à Polícia Federal, à Procuradoria-Geral da República e à Comissão de Transparência da Eleição, onde estão os militares brasileiros que estão auditando a eleição e aferindo a lisura de todos os procedimentos adotados para apresentar um relatório no segundo turno. Do meu ponto de vista, o caso é um caso de segurança nacional, que coloca em xeque a democracia, porque é uma ilegalidade de grandes proporções. Vocês estão entendendo, pessoal? Vocês estão entendendo? Eu entendo porque a imprensa está querendo abafar o caso e não dar a devida importância. Eu entendo porque a imprensa, em sua maioria, joga a favor do Lula. Cabe a nós, conservadores, apoiadores do presidente Bolsonaro, abrir a boca, botar a boca no mundo, e cabe à campanha do presidente Bolsonaro dar a devida dimensão e o destino da denúncia a todos os órgãos envolvidos. Aliás, convém entregar também aos observadores internacionais que o Tribunal Superior Eleitoral convidou para monitorar a eleição no Brasil. Grave, gente, muito grave. Eu espero ter sido claro e didático, espero ter me feito entender sobre como funciona o sistema de distribuição, como funciona a auditoria da veiculação. E agora vamos aguardar os desdobramentos, acompanhando com lupa o que está acontecendo, porque nada é mais importante do que isso. Já não bastasse a censura, não bastasse a parcialidade da justiça eleitoral ao longo dessa eleição, decidindo deliberadamente, em grande parte, contra a campanha do presidente Bolsonaro e favorecendo a campanha do Lula, agora somos surpreendidos com uma ilegalidade dessa dimensão. Meu comentário de hoje era esse. Se você concorda comigo que o assunto é grave, peço que compartilhe ao máximo possível, que convide os seus amigos a vir seguir o canal para aumentar o alcance deste conteúdo didático explicativo que eu tive aqui, me ajudando também a chegar aos 100 mil seguidores antes do final dessa eleição, para que eu possa ajudar o presidente Bolsonaro a desequilibrar essa balança a nosso favor, já que ela está sendo desequilibrada para o outro lado por quem deveria ser isento na apuração dessas eleições e na condução e gestão dessas eleições, e aparentemente, tudo indica, não está sendo. Compartilhe
E contribua com o Pix do canal, gente. Um trabalho de investigação e de análise desse aqui é, como eu disse, trabalho. Requer dedicação, empenho, averiguação das fontes de informação. E é graças à doação que você faz no Pix mensal aqui que eu consigo entregar conteúdos como esse. Já há mais de 2 anos e meio, defendendo ideias liberais, valores conservadores e a reeleição do presidente Bolsonaro. Fiquem atentos ao canal, a qualquer momento posso trazer novas informações.